Vamos retomar, irmãos, o estudo do nono mandamento. Estamos respondendo a pergunta 145 do Catecismo Maior, que é: quais são os pecados proibidos neste mandamento, no nono mandamento? Nós já estamos acredito, na terceira abordagem, né, sobre os pecados proibidos. Fizemos inicialmente uma introdução e depois estudamos até ao oitavo pecado listado, né, como contra este mandamento. Os irmãos sabem que os pecados estão interligados, né? Daí a Escritura dizer que quem quebra um, quebra todos, né? Os pecados estão interligados. E também a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O que é que isso quer dizer? Né? Um pecado chama outro pecado. Daí a gente atentar para o perigo, a hediondez do pecado. Por quê? Só lembrando aos irmãos, no quinto pecado listado, contra o nono mandamento, nós vimos que era aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força a verdade. Um dos textos que foram utilizados foi Jeremias 9,3, quando o profeta Jeremias disse assim: curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Avançam de malícia em malícia, ou seja, um pecado vai chamando o outro. E nós vimos, irmãos, que quanto mais o homem se afasta de Deus, menos temor ele tem para resistir à verdade. Quanto mais a corrupção vai se alastrando e contaminando a pessoa, ou as pessoas, no caso aqui, mais a coisa vai se tornando normal, ao ponto do povo de Deus, o povo de Deus, está de um jeito que mentir para eles era a coisa mais tranquila. E eles faziam isso, não era só com os desconhecidos, não. Era de maneira que ele enganava o irmão, quem estava perto dele, o amigo, porque a coisa foi se tornando natural. Por que é que nós estamos? A gente precisa entender sempre isso. Por que é que a gente chegou nesse ponto? O mundo está nessa situação que está. Eu imagino que os irmãos não creem que o mundo está bem, que as coisas estão caminhando bem. Eu imagino que os irmãos não fazem essa leitura, né? A iniquidade cada vez mais. O pecado é normalizado. O pecado é, inclusive, não só normalizado, mas o pecado tem sido protegido. A prática do pecado, na atualidade, ela tem sido protegida, ela tem sido estimulada, ao invés de ser combatida. Como chegamos a esse ponto? Que você normaliza o pecado, normaliza a cobiça, o adultério, a mentira, a quebra dos mandamentos. Consequentemente, quando você normaliza qualquer pecado, seja ele qual for, você já desconsiderou todos os mandamentos da primeira tábua, não é, Clésley? Porque você desprezou a Deus já. Você já desprezou. Você não está mais considerando quem é Deus, você não considera quem é Deus, a sua voz. É como nós vimos no Salmo 12, 3 e 4, que o salmista diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Porque o que é que eles dizem? Com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Quem? Somos nós quem dizemos o que é certo e o que é errado. Somos nós quem determinamos. Nós temos a capacidade, nós temos o poder de fazer isso. E quem vai nos questionar? Quem é Senhor sobre nós? Nós somos os senhores das nossas próprias vidas. Não é isso, irmãos, o que está acontecendo nos nossos dias? Nós mandamos, nós determinamos. Nós não queremos mais saber da lei de Deus, está ultrapassado. Essa lei não cabe mais na nossa época. Nós estamos vivendo o pós-modernismo. Nós não estamos vivendo o que é chamado na era das trevas. Nós estamos além do iluminismo. Nós estamos muito mais à frente. Isso é coisa do passado, onde Deus e a lei eram utilizadas, a Bíblia, a palavra de Deus, para oprimir as pessoas,
para controlá-las. As pessoas eram controladas pelo terror do inferno. Isso já passou, isso era da idade medieval, onde a igreja imprimia isso e a igreja oprimia as pessoas. E só ela detinha o conhecimento, só eles tinham acesso aos livros, às bibliotecas. Hoje não é isso. Então, quem é Senhor sobre nós? Nós pensamos, nós temos os livros, nós temos muito mais conhecimento, a ciência está muito mais avançada. Quem é Senhor sobre nós? E o resultado está aí, a iniquidade reinando. Mas as pessoas não estão olhando para a iniquidade, para os seus pecados, eles estão olhando para si mesmos. As pessoas estão buscando, estão cada vez mais narcisistas, hedonistas, buscando seu próprio prazer, sua satisfação, e eles olham para isso e dizem: estamos melhor, nossa sociedade está melhor, avançamos muito mais nos direitos humanos. Essa denúncia do profeta, que foi feita contra um povo que recebeu os oráculos de Deus, serve para nós, serve para o nosso mundo. As pessoas mentem, e nós estamos vendo que a temática aqui sobre esse mandamento e o pecado cometido nesse mandamento, muitas referências nós vemos com relação à justiça. E quando acontece isso, que o povo não considera mais a Deus e não considera esse mandamento e peca livremente contra esse mandamento, o que é que nós temos? A injustiça reinando e imperando. De modo que hoje muitos, o nível de confiança na justiça, pelo menos aqui no nosso país, está lá embaixo, ou não está? Faça uma pesquisa para ver quem confia na justiça, no poder judiciário. Está lá em cima a confiança? Está lá embaixo. Eu reitero, o que nós temos hoje é o que se chama de insegurança jurídica. É assim, a cabeça do juiz, cada cabeça é um mundo, cada cabeça, não sei como é que ele vai, mas não tem leis, as leis são as mesmas. A Constituição, teoricamente, é a mesma. Você vive num país democrático, sim, mas a pessoa interpreta a interpretação. O problema da interpretação. Você interpreta de que maneira? Buscando a justiça, buscando a equidade, e você me pergunta: mas isso chegou por conta de quê? Por causa do desprezo de Deus. Não há outra explicação, porque as pessoas não consideram mais a Deus. E quando você não considera mais a Deus e a sua lei, você estabelece a sua própria lei, seu próprio entendimento, sua própria interpretação. Ele não está preocupado, porque quem tem temor a Deus, ele ama o próximo. Ele vai verificar aquilo que eu estou falando, o que eu estou testemunhando, o que eu estou dizendo, o que eu estou falando é correto. Isso está de acordo com a vontade de Deus, a vontade manifesta de Deus. Quem teme a Deus fica muito mais sensível à lei de Deus que foi colocada no coração de cada um. Você fica sensível e não insensível. Você ouve, você tem dificuldade de dormir, de colocar a cabeça no travesseiro. Quem tem temor a Deus pode dizer, como no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. O ímpio, como ele dorme em segurança? Ele não dorme, não em segurança. Ele diz aqui: quem é Senhor sobre nós? Pouco importa. Ele abafa, ele procura abafar, mas lá no fundo está lá, tocando. Não sai não, viu? Não sai. Daí, irmãos, entendemos a graça comum de Deus. Porque eu não entendo, se não fosse a graça comum de Deus, irmãos, essas pessoas já tinham enlouquecido. Eu imagino, por um lado. Por outro, Deus está reservando os vasos de ira para o dia da perdição. Ele está reservando. E esses que desprezam a sua lei, ele disse: eu vou deixar vocês caminharem. Eu vou permitir que vocês continuem na sua determinação de achar que não tem Senhor sobre vocês. Porque isso vai lhes garantir a sua destruição. Não vai haver sobre vocês misericórdia. Vocês deram as costas para a lei de Deus. As implicações são grandes, irmãos. São enormes. O tolo diz para si, né? O tolo é que diz para si:
não há Deus. O tolo é que diz, não, tem Deus, assim, essa espiritualidade, essa transcendentalidade, mas ele deixa a gente seguir, né, no curso das nossas vidas. E outros também, sem sabedoria, dizem, aqui se faz, aqui se paga. Não, paga não, meu filho, que você depois que morrer, você vai prestar contas. A Bíblia diz que você vai prestar contas. Você vai ter que se apresentar diante do juiz. E eu pergunto, qual vai ser seu advogado? Quem vai lhe defender? Quem vai defender sua causa? Então, a corrupção, irmãos, quando se despreza a lei de Deus, quando se despreza esse mandamento, vai se alastrando e contaminando as pessoas, de tal modo que o pecado fica normalizado e normatizado também. O irmão está fazendo um curso, né? Que o pecado é perfeitamente normatizado e normalizado. Você tem que ali, daquela maneira, do jeito que é colocado, ser um pecado, ele precisa ser aceito. E outra coisa, viu? Tem que ser aceito, não pode ser contestado, porque se for contestado, você está discriminando e desrespeitando as pessoas. É assim que está hoje em dia, ou não é, irmãos? Você não pode dizer que é pecado. Você não pode dizer que está errado, à luz da palavra de Deus. A pessoa pode se sentir ofendida. E se ela se sentir ofendida, ela pode ir para os tribunais. E se ela for para os tribunais, será a verdade que vai prevalecer? Entende como está hoje a coisa? Por que chegou a esse ponto? Desprezo da lei de Deus. Perdeu-se a referência. As pessoas disseram, nós somos Senhor sobre nós. Nós determinamos o que é certo e o que é errado. Então temos estudado, irmãos, visto que, evidentemente, né, dá sentença injusta. Quem justifica o perverso e quem condena o justo é abominável para com o Senhor. Nós mostramos os irmãos, né? Veja, para Deus isso é abominável. Então, você imagine sua atitude ser classificada por Deus como abominável. Imagine. Vemos isso acontecer demais. É pecado chamar o mal bom e o bom mal. Recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus. A referência é lá em Isaías 5:20 e 23. Nós vimos que agir desse jeito gera instabilidade, injustiça, perda de referência e vira um caos. E quem gosta, irmãos, de reinar no caos, quem reina no caos é Satanás. Preste atenção que Deus é um Deus de ordem. Preste atenção, Deus é um Deus de ordem. Onde você vê um ambiente, uma coisa que não se gosta muito de ordem, ali está o dedo forte de Satanás. Nós vimos aqui, nós lemos sobre o descanso, a criação, o Éden. Por que o Éden era prazeroso? Havia ordem, ou não havia ordem? Estava tudo ordenado e determinado. Olhe, Deus fez a criação perfeita, com ordem. Isso. Ramon está citando uma situação, até quando o povo pecou, que Deus atendeu a eles. O povo estava com fome, em vez de pedir a Deus, murmurou, né? Aí Deus mandou o maná, tudo certinho. Disse, olha, chega de manhã, você vai pegar o maná. Você faz o seguinte, você pega um gomer por pessoa. Pegue só para aquele dia. Eu vou prover para você todos os dias, eu vou prover. Daí nós vimos que a oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada. A gente não podia orar assim, Senhor, me dá o pão da semana logo, para garantir. Não era pão da semana, não, ele diz o pão de cada dia. Por que o pão de cada dia? Porque todo dia a gente tem que viver debaixo da providência de Deus e confiando na providência. Você não pode fazer como aquele que teve uma boa colheita, encheu os celeiros e disse, agora regala a alma, descansa. Você é louco, você está louco, rapaz. Mas Deus me deu muito. Tu depende de Deus todo dia. A porção de misericórdia do Senhor, Ele dá a gente, por quanto tempo? Por dia, que Ele se renova a cada dia, entendeu? Por que isso? Porque nós todos os dias devemos depender do Senhor. Todos os dias eu tenho que me levantar todo dia e depender
contar da dependência do Senhor, da providência do Senhor para a minha vida, mesmo, pastor, mas se a minha despensa estiver lotada para um mês, a mesma coisa. E se eu tiver, como as pessoas dizem hoje, independência financeira, que eu não preciso mais depender do Senhor, você depende do Senhor todo dia, criatura, todos os dias, mesmo que você tenha recurso, teoricamente, para o resto da sua vida, você depende do Senhor todos os seus dias. Então, por isso que o maná era dado por dia. Lembrando que, fazendo mais uma vez a referência ao descanso, é maravilhoso, né? A gente vê essas coisas. Quando for na sexta, eles disseram, pegue dobrado, para no sábado você descansar. O sábado, naquela época, era o dia do descanso. Então, quando chegar no dia anterior, tu pega dobrado. Tu não sai, não. Tu descansa no Senhor. Era esse? Tu descansa no Senhor. Tá? Porque eu vou prover. Não tem problema, não. Pare. Eu vou prover para você. Você se deleite no Senhor nesse dia. Tire as suas preocupações. Deixe isso de lado. O Senhor, Deus proverá. E Ele vai prover. Veja a lição, irmãos. A lição está aqui desde a antiga aliança, que era só uma sombra. Então você descanse. Já aproveite no Senhor, descanse, se deleite no Senhor. Deus te dá um dia para tu se deleitar, porque isso daqui tu vai experimentar durante a eternidade. Tu não quer estar na eternidade com Cristo? Então aproveita agora esse momento, se deleita nesse dia. E no outro dia, Deus vai prover o maná. Deus vai prover aquilo que é necessário. Diga, irmão. Isso. A referência fica a pessoa, aquilo que o pessoal costuma fazer, né? Mas não é aquilo que é o certo a ser feito. Os irmãos vão ver que essas ligações aqui, com a lei de Deus, com a ordem, com aquilo que a gente está pregando sobre a casa de Deus. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para o quê? Para saber como proceder, para colocar ordem. Paulo também fez isso com Tito, irmãos. Paulo também fez com Tito. Com a graça de Deus, depois, se Deus, até na sequência, pode ser que seja Tito o próximo livro que a gente vai expor, depois que terminar Timóteo, se Deus nos conceder. Abra aí Tito, versículo 5. Tito 1,5. Clesley, leia aí, por favor. Tito 1,5. Eu deixei você em Creta para atuar na igreja. Tito também era um delegado apostólico. Para ele fazer o quê? Fazer o quê, Clesley? Colocar a igreja em ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Então, a igreja precisa estar ordenada, segundo Deus determinou. Por isso que para a igreja estar em ordem, homens e mulheres precisam desenvolver bem o seu papel na igreja, conforme Deus determinou. Vem, irmãos, Deus é o mesmo, Ele não mudou a perspectiva. Ele não mudou. Ele continua sendo um Deus de ordem. Mesmo a gente vivendo no caos do pecado, digamos assim. Ele continua sendo um Deus de ordem. O problema somos nós, né? Daí a necessidade da escritura, da palavra, da ação da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Precisamos, necessitamos, sem o qual nós vivemos uma completa desordem. No mundo Ele teve misericórdia, e aí a gente entender a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, principalmente sobre a igreja. Deus nos dá direção, irmãos, Deus nos dá direção, condução, como a gente viver da sua palavra, como a gente viver na igreja, como a gente tratar uns aos outros, como a gente ser corrigido, a autocorreção, a correção da palavra de Deus, para que a igreja ande em ordem, conforme a vontade de Deus, e nós vamos nos preparando para viver um dia na total e completa ordem. Entende que é uma preparação isso aqui? De novo, voltando lá ao que Cristo disse, que Paulo disse, Cristo falou, estou preparando a minha
noiva. Eu estou preparando. Eu estou ajeitando ela para que naquele grande dia esteja tudo em ordem, ela esteja bem. Entende o paralelo? A irmã pediu a palavra. Tudo vai apontar para isso. Nós vamos apontar para isso. Por isso, inclusive, da mudança do dia. A mudança do dia. Veja, Deus não muda o mandamento. O mandamento continua o mesmo. Aí você diz, olha, vocês... Não, Deus não mudou o mandamento. Porque Shabá significa descanso. É só você ler sobre a perspectiva. Ele mudou o dia. Por que ele muda o dia? Deus não pode mudar o dia? É Deus. Foi Ele que mudou. E por que ele mudou? É fácil a gente entender. Quando Cristo é a referência das nossas vidas. Ele entregou tudo a Cristo. Ele colocou tudo. Colossenses diz isso, irmão, de maneira magnífica. Cristo é tudo. Ele diz, esse aqui é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer nesse filho, porque ele disse, esse meu filho veio não para pedir honra para si, mas para me honrar, para fazer tudo. Esse filho se entregou para que fosse feita a minha vontade, que era salvar essa criação que estava indo para o inferno. Toda essa criação iria ser, aqueles que foram feitos à minha imagem e semelhança iam perecer. E eu tive misericórdia, mas para que a misericórdia fosse aplicada, precisava ser pago um preço, e Ele se disponibilizou para pagar esse preço. Ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória. Ele se fez carne. Ele padeceu tudo aqui. Entende isso? É o que a gente chama de revelação progressiva. E veja, como é que a gente entende isso? O próprio Moisés disse, vai vir um profeta maior, a ele vocês ouçam. Então, finalizando essa parte, tudo vai apontando para ele. E o que acontece? Ele diz, finalizando já pertinho da sua morte, esse aqui é o sangue da nova aliança. Aí o que é que ele faz? Ele morre. Ele passa 3 dias e depois ele ressuscita. Em que dia? No dia do Senhor. A Bíblia não passa mais chamar, o Novo Testamento não passa mais chamar o primeiro dia da semana de domingo. Não faz mais referência ao sábado. Ele só faz referência ao dia do Senhor. Sim? Não é o inglês. Não é o inglês. É por isso que a tradução de Shabá é descanso. A tradução é descanso. Então, tudo vai apontar para Cristo. Nele subsiste todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, a Bíblia diz, nada do que foi feito se fez. E, irmãos, para finalizar essa parte aqui, para a gente fechar esse parênteses, o que representa a morte e ressurreição de Jesus Cristo? A nova vida. A nova vida. Cristo representa um novo Adão, a nova criatura. Tudo está nele. E aí, quando ele ressuscita no primeiro dia. Não é à toa, irmão. Nada na Escritura, nada que Deus faz é à toa. Tem uma razão. Daí, eu vou fechar dizendo aos irmãos. Irmãos, vocês sabem, eu vou relembrar. Lembra quando a gente estudou os 10 mandamentos, a gente começou por onde? Pelo 4. A gente começou a estudar os 10 mandamentos, começou pelo 4º mandamento. E a gente mostrou exatamente essa transição. Não é? A gente mostrou a transição do dia. Então, aí nós vimos que, historicamente, não há registro nenhum registro da igreja primitiva guardando outro dia que não seja o dia do Senhor. Eu vou repetir, não há registro histórico na igreja primitiva da igreja guardando outro dia que não seja o dia do Senhor. Então não é a partir do século IV, não. Foi a partir do século I. Foi a partir do século I. E o exemplo começa com o apóstolo Paulo. Ele ia para a sinagoga
para pregar para o pessoal no sábado e se reunia com os crentes no domingo. Ele ia lá para pregar para o pessoal, para eles se converterem ou serem convertidos, para eles irem para o culto no domingo, nas igrejas. Então, irmãos, veja bem, ficou mais ou menos, né, a ligação. Na verdade, nós temos a ligação em toda a Escritura. A gente começa de Gênesis e vai ver isso até chegando. Em Hebreus, né, Zaqueu, nem se fala. Se você for ler Hebreus, acabou. Tá, tudo se volta para Jesus Cristo. O descanso aqui, que nós lemos no capítulo 4, vai mostrar por quê. De novo, Cristo, irmãos, olha, Deus diz o seguinte: todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que quem é o Senhor? Cristo. Veja, Deus, o Deus Pai. Cristo é Deus, mas atente para isso, da pessoa. Cristo, ele é honrado e elevado pelo Pai. Daí que se diz que aquele que não reconhece Cristo Jesus, o senhorio de Cristo Jesus, a quem não reconhece a divindade de Cristo Jesus, qualquer religião que não conhece a divindade de Cristo Jesus é anátema, é para ser anátema, maldita, é uma seita. Quem não reconhece o senhorio de Cristo, que Cristo é o cabeça sobre a igreja e sobre todos, quem não reconhece isso, quem elevar qualquer coisa, qualquer pessoa, a importância de Cristo, é seita, é para ser anátema, porque Deus eleva Cristo e mais ninguém, não é? É o que tem na Escritura. Mas há quem negue a divindade de Cristo. Há religiões que são denominações, religiões que são consideradas até evangélicas, que negam a divindade de Cristo. Isso aí, irmãos, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem, está sobre ele a condenação. Nós cantamos: beijai o Filho. Toda, irmãos, toda a Escritura, principalmente na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, ele vai apontando para se chegar em Cristo Jesus. Tudo ele vai levando para Cristo. Os judeus não entenderam isso, tristemente. Aí fizeram o quê? Mataram Cristo. Os judeus ficaram agarrados com a Antiga Aliança, com Moisés. Mas meu pai Abraão, e Cristo disse: Abraão, meu filho, falou de mim. Abraão, meu querido. E Davi também, meu querido. E Moisés disse que vinha alguém superior. Sou eu. Você de Nazaré? Você? Eu conheço sua mãe, conheço suas irmãs, conheço seus irmãos. Você? Sim, sou eu. Apontando para ele. Ele chegou e mataram ele. E hoje matam. E hoje igrejas evangélicas matam Cristo. Quando não pregam a ele, quando não elevam a ele, quando não o tem como Senhor, como cabeça da igreja, matam Cristo. Apesar de dizer que são filhos de Deus. Os judeus diziam: sou filho de Abraão. Abraão é meu pai. Cristo disse: não, meu querido. Se fosse, você aceitava o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando. Pessoas estão matando, apesar de dizerem que servem a ele, mas estão matando, estão colocando ele de lado. Então, como a gente viu, pegam outro altar, deixam o altar de lado e botam outro altar no lugar. Só olha, Jesus está aqui, viu? É a mesma coisa, Jesus está aqui do nosso lado, mas nós estamos no comando, mas Jesus está aqui, ó. Ele tem que estar à frente, ele é rei, ele tem que estar reinando, soberano, como cabeça, ordenando a igreja. Como é que a igreja é bíblica? Quando ela se curva diante do senhorio de Cristo. Quando é que a igreja é bíblica? Quando ela ouve a voz e segue. Não é assim? A marca do verdadeiro discípulo: ouve e segue. Quando ele ouve a voz e ele não se rebela. É lógico que nós temos rebeliões pontuais contra Cristo. Quando a gente peca, são rebeliões pontuais, né? Tem que pedir perdão, Senhor, pela rebelião. Você tem que pedir perdão pela sua incredulidade, pela sua idolatria, quando você não crê, né? De fato, de verdade. Assim como muitos pecaram. Moisés pecou, Abraão pecou, né? Jacó pecou, os patriarcas, né?
Abraão, Isaac, Jacó, todos pecaram. Manifestaram incredulidade, medo. Mas o que é que eles fizeram? Se arrependeram, né? Não mantém a rebeldia. Não mantém a incredulidade. Se curva. Pede perdão. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Lá, ó, com a cabecinha baixa. Senhor, tu sabes, Senhor. Tem feito isso quando peca? Senhor, te neguei. Eu vou, Senhor. Eu antes queria fazer a minha vontade. Pedro dizia, Pedro, eu estou lá avisando, viu? Eu vou morrer, vou ser levado para lá. De jeito nenhum, Senhor, de jeito nenhum. As ovelhas vão pegar o pastor, as ovelhas vão ficar dispersas. De jeito nenhum, eu? Oxente, vou para a morte contigo, Senhor. Ele depois estava lá. Não, Senhor, vou. Me perdoe, Senhor. Entregou sua vida. Os verdadeiros discípulos fazem isso. Tem os seus momentos de pecado, mas curvam-se, pedem perdão e seguem em frente, mas não seguem com a rebeldia, não seguem com a persistência da incredulidade, da idolatria. Identificam o ídolo na vida e vai, Senhor, misericórdia. Ontem eu destruí um ídolo, hoje apareceu outro. Não é assim? A fábrica de ídolos. Hoje apareceu outro. Aí ele destrói, Senhor, tem misericórdia. E vai seguindo. Por quê? Porque ele está vendo que esse ídolo está disputando com Cristo o senhorio da vida dele, né? Em vez de ele ouvir a voz de Cristo, ele está ouvindo o ídolo. O que é que ele faz? Ele vai destruindo. E vai nessa luta até chegar lá. Mas nesse processo, ele vai considerando a lei de Deus. Ele sabe que a lei de Deus, a observância da lei não salva, mas a observância da lei é o quê? É a manifestação da vontade de Deus para a igreja, não é? É a manifestação da vontade de Deus para o homem. Que a lei de Deus, ela manifesta a perfeição do caráter de Deus, não é assim? Então a sua lei é boa, o mandamento é justo, e eu devo atentar para a sua lei. Salmo 119 diz isso, né? Todos os seus versículos. Enaltece a lei de Deus. Por isso que a gente estuda a lei. Para a gente a lei está em vigor. Não a lei cerimonial, porque ela já foi cumprida em Cristo. Mas a lei moral, ela permanece. Porque Cristo disse, amar o próximo e amar a Deus. Ou melhor, primeiro, amar a Deus e amar ao próximo. E como é que eu amo a Deus? Não tenho outro Deus diante dele. Não faço imagem de escultura. Não tomo o nome dele em vão. E lembro de cultuá-lo, de adorá-lo como ele requer. Assim eu amo a Deus. Como é que eu amo ao próximo? Honro meu pai e minha mãe, honro as autoridades, não mato, não adultério, não minto, não cobiço. É assim que eu amo meu próximo. Então, para eu amar o próximo, o que é que eu faço? Como é que a Bíblia me ensina a amar meu próximo? Olhe para os 10 mandamentos, olhe para a segunda tábua da lei, que você vai amar seu próximo. Como é que eu amo a Deus? Olhe para a primeira tábua, siga lá, você vai amar a Deus, manifestar o amor a Deus. Você não ama a Deus? De novo, lembrar daquele versículo? Aquele que me ama, mais forte. Aquele que me ama, quais mandamentos? Estamos estudando. Por isso que a gente estuda. Eita, o tempo passou. Eita, é coisa de Ana, né? 8º pecado, só um. Pelo menos 8º pecado. Cometido contra o 9º mandamento, que é listado, né? No Catecismo Maior, pergunta 145. Falsificar firmas. É para advogado, né? Isso é a linguagem bem. Mas veja, os irmãos, que a palavra de Deus, ela nos capacita, irmãos, na justiça. A palavra de Deus nos capacita na justiça. Você fica com a sua mente muito vívida para aquilo que é certo e o que é errado, para o que é justo e o que é injusto, não é não, Zaqueu? A lei de Deus faz isso, irmãos, o estudo da lei de Deus. Por quê? Porque Deus queria um povo justo, então ele deu a ele leis justas. Ele queria um povo dele, né, na antiga aliança, um povo ordenado, povo que tivesse um sistema de organização e de justiça,
Por isso que na entrada das cidades, o que é que tinha lá, Clesley? O que é que tinha na entrada das cidades? Hã? Não entendi não. O juiz, o fórum. O fórum da cidade era logo na entrada. Ficava lá o pessoal sentado para julgar as questões. Não é interessante, João? Foi assim que, uma forma, né, de... Olha, quer alguma coisa, vai lá. Está ali os juízes. Agora, os juízes eram versados em que lei? Principalmente? Hein? Na lei de Deus, na lei moral. Como é que começava a preparação? Nós vamos dar uma pincelada hoje à noite. Né? Com a graça de Deus, nós vamos começar a expor 1 Timóteo capítulo 3. Vamos começar, viu? É só a introdução. Já vai se preparando, já vai lendo em casa, 1 Timóteo 3, os primeiros versos. A instituição do diácono. Eles precisavam ser cheios de quê? O que é cheio do Espírito? É cheio da palavra. Qualificação, irmãos. A qualificação para o reino de Deus começa pela sua lei. Conhecer a lei de Deus, conhecer a palavra de Deus. Não é ter boa comunicação, ser simpático. Não começa nisso, não. Ser gente boa. É uma expressão que a gente usa. Não é que você não tem que ser gente boa. Entende? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Estou falando que a qualificação, né, começa na Escritura. Começa na palavra. Está dizendo para os irmãos que quem está na igreja, quem está numa igreja bíblica, que expõe toda a verdade de Deus, você fica bem qualificado para interpretar, para ver se as questões são justas, porque ele tem conhecimento da lei de Deus. Ele viu como Deus lidou com o povo, ele viu as leis que Deus deixou para o povo, ele se aprofundou, ele procurou estudar a lei de Deus. Então ele vai aprendendo aquilo que é pecado, né? Coisa que ele antes não considerava pecado, disse: rapaz, isso aqui é um pecado, eu nem sabia, meu Deus, me perdoe, não sabia que isso era pecado, não sabia que isso era pecado contra esse mandamento. Então ele vai se inteirando, ele vai começando a ficar muito mais afiado, a mente afiada, para identificar assim os erros. Opa, isso aqui, espera aí, qual a consequência disso? Ele não vai receber as coisas logo de primeiro, escutar, não, ele passa um filtro. Qual o filtro que ele usa? A lei de Deus. Ele vai usar esse filtro. É o primeiro. Vamos lá. Dentre os pecados listados no 9º mandamento está a falsificação de firmas. Lucas 16, 6 e 7. Vamos abrir, a gente vai ver só esse, tá? Pra gente não... Lucas 16, 6 e 7. A hora avançou um pouquinho, mas é normal. Essa passagem é bem interessante. Ela parece dizer alguma coisa, mas não é. Parece, mas não é. Eu não vou dizer nem aquele produto que uma vez eu citei aqui, que eu achava que os irmãos conheciam, não conhecia. Era só eu e mamãe que conhecia. Aí a gente... Lembra, mãe, a propaganda daquele produto que dizia assim: parece, mas não é. Parece remédio, tem cheiro de remédio, mas não é remédio. Quem encontrou Lucas 16, 6 e 7? Isso aqui é uma falsificação, irmãos. Isso aqui a pessoa estava devendo, aí pegou uma borracha, né? Apagou, foi feita com grafite, daquele mais fininho. O mais fininho é o que? O 2B, é rotina, assim, o mais leve, né? Hein? Não, eu digo aqui que tem uns que são mais fortes, assim, que quando a pessoa passa, que apaga, ainda fica a marca, mas tem uns que são bem levinhos, né? 2B é mais, né? O HB é que é mais fortinho, né? Isso é coisa de quem escreve, desenha, marca o papel, mas foi lá com 2B, ele só escrevi com 2B, passa uma borracha aqui, que ninguém vai nem ver, não vai nem perceber, escreve aí, tanto. Então isso é uma falsificação. Essa passagem aqui faz referência ao mordomo infiel, lembra que aí está dito infiel, viu? Ele estava dando golpes aí nos bens do seu senhor, e o seu senhor descobriu a prática e pediu que ele prestasse conta. Ele disse: venha cá e preste conta, preste conta e eu vou lhe demitir, né? Que aí não vou ficar com você não. E o administrador infiel usou de métodos injustos para com o seu senhor.
embora muito agradáveis aos devedores, né? Porque ele foi pensado para alcançar um fim que ele propôs. Qual foi? Ele disse: eu vou ser demitido, tenho vergonha de trabalhar de determinado jeito, então, para que quando eu seja demitido o pessoal me receba bem lá, eu vou fazer um favor, né? Porque uma mão lava a outra, né? Fazer um favorzinho aquele, diminuir aqui a dívida, e certamente o pessoal vai me ajeitar, porque ele disse: ó, o cara foi bom com a gente, né? Então a gente vai retribuir o favor. Ele pensou assim. Aí, irmãos, o que é interessante é que o Senhor louvou a esperteza do cara. Mas entenda, essa parábola não aprova a infidelidade. Tanto é que aqui está como referência a um pecado contra a verdade. Porque esse mordomo fraudou os registros originais das dívidas. Isso é pecado, isso é falsificação de firmas. Ele roubou o seu senhor para ficar bem na fita com os devedores e no futuro alcançar algum tipo de benevolência. Então, o que a parábola diz é que a lição que se tira da parábola é que os discípulos de Cristo devem, como o mordomo infiel se valeu daquilo que ele tinha para alcançar seu objetivo, os cristãos devem valer-se dos bens que ele tem, de tudo que ele tem, não para propósitos errados, desonestos ou egoístas, como foi o mordomo infiel, mas para os propósitos do reino de Deus, porque um dia nosso Senhor vai nos pedir conta daquilo que estamos administrando. E como cidadão do reino, nós devemos ser diligentes em aplicar os bens materiais e espirituais para a glória de Deus. Tá certo? Foi isso. Então, por isso que houve um louvor. Porque ele disse: ó, o que ele tinha, ele usou aqui, pegou a mente, pensou e disse: você, aquilo que Deus lhe deu, tudo que Deus lhe deu, porque tudo que você tem vem de Deus, né? Ou a gente acha que a gente tem alguma coisa que a gente conquistou. Tudo que você tem. O quê? Tenho quase nada não, pastor. Nem uma casa para morar, para viver de aluguel. Tudo que você tem, sua vida, sua capacidade, sua habilidade, suas oportunidades, as oportunidades que você teve que fazer o bem, você fez, tudo, você vai prestar contas, porque aquele mordomo infiel prestou conta ao seu Senhor, né? E você vai prestar conta também. O que é que você tem feito? Você tem feito o máximo que você pode, você tem usado assim sua cabeça, botado para pensar, porque imagine, o que aquele mordomo infiel não parou assim para dizer: e agora? Não é? Não tem esse, e agora? Quando você chega na situação do e agora, sua cabeça vai lá para cima. Clesley, o processador vai a 100% de uso, não vai? Em overclock, as memórias cache tudinho é usada na hora do e agora, vai tudo lá para cima. Deus está perguntando de alguma forma nesse sentido, está perguntando assim: você bota a cabeça para funcionar, para usar ela bem para o reino de Deus, os recursos que você tem. É isso. Esse mordomo infiel usou do pecado, falsificou a firma. Mas ele vai alcançar o objetivo dele, não vai, João? Ele vai alcançar, a questão é essa, ele vai alcançar seu objetivo. Porque o pessoal ele vai ficar bem quisto com o povo lá fora. Não vai ficar com o seu Senhor. Ele diz: bom, eu vou ser demitido mesmo. Lógico que, né? Isso aí é a forma errada de pensar. A outra forma é: Senhor, eu estou usando toda a capacidade que eu tenho, eu estou usando todos os bens, todos os recursos que eu tenho para o reino, que eu vou prestar conta. Ou não vai dos talentos? Vai ou não vai, Aline? Vai, não vai? Vai. E você está usando bem? Como eu disse, só para a gente fechar, disse: eu tenho pouco. Tinha uma senhorinha que Jesus apontou assim no templo, que foi o exemplo que foi dado de oferta, viu? Aí quanto foi que ela deu? Tudo, mas em termos de valor, né, ela deu R$2, não foi? Nos dias de hoje, R$2, 2 moedinhas. Mas disse que ela foi exemplo, que ela deu tudo. Então a gente tem que dar tudo o que a gente tem, né? Não? Então essa parábola diz respeito assim: dê tudo que você tem. O ímpio faz isso para alcançar os objetivos dele, que são pecaminosos.
Por que você não está fazendo para o reino de Deus? Por que você não está fazendo? Mas é pecado, evidentemente, é a falsificação de firmas. Ficou entendido, irmãos? Então, que Deus nos ajude, né, a compreender a sua lei.